Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Excel 8 em 3. Aqui nós discutimos técnicas e estratégias para você chegar no seu primeiro 8 em 3. Isso é, transformar em até 8 horas de trabalho manual no Excel para apenas 3 cliques. Meu nome é Luiz Jó e o objetivo de hoje é descomplicar definitivamente o Excel da sua cabeça. Se você entrou nessa aula é porque você acredita que o Excel é uma ferramenta complicada e complexa. Nessa aula você vai sair daqui percebendo como é que você pode nadar de braçada aqui dentro do Excel, mesmo tendo muita coisa. Eu vou simplificar isso aqui para si, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa entender para o Excel começar a ficar descomplicado na sua cabeça é de onde é que inicia até onde vai, ou seja, o que é possível fazer com o Excel. Simples quanto isso. Bem, com o Excel o que é possível fazer? Várias coisas. Precisa fazer fórmulas, gráficos, aquela coisa toda. Isso aí é o pensamento padrão que todo mundo já tem. Mas uma coisa você precisa saber. A Microsoft, quando ela desenhou o Excel, ela entendeu que ela não teria capacidade de prever todas as coisas que as pessoas precisarão fazer. Ou seja, apesar daqui no Excel ter um conjunto de fórmulas, várias fórmulas que você está vendo aqui, de finanças, lógica, etc., a Microsoft ele entendeu que ela não teria a capacidade de fazer fórmulas suficientes para suprir todas as suas necessidades. Então, com isso, ela trouxe uma coisa chamada VBA. É por isso que aqui você está vendo essa aba developer que eu habilitei. Por padrão, ela não vem habilitada, mas a Microsoft ela colocou esse recurso aqui. Por quê? Porque lá dentro você consegue usar uma coisa chamada VBA, você consegue escrever macros para você fazer automação. E daí o Excel ele começa a ficar muito mais poderoso. Você consegue fazer o Excel, por exemplo, sei lá, apagar um diretório, uma pasta de rede, consegue copiar dados de um lugar para o outro, consegue abrir o Outlook, enviar um e-mail, enfim. Então o Excel ele tem esse poder todo de chegar até lá. Por quê? Porque a Microsoft ela já deixou esse recurso aqui chamado VBA disponível. Fora isso, existem outras coisas aqui super poderosas também que te permitem usar permite fazer macros sem ser programador, que é record macro. Existe Power Query, existe outros recursos de Business Intelligence, tudo embutido aqui dentro do Excel. Então, eu preciso que você tenha primeiro essa visão aí do quão complexo até onde pode ir o Excel. Ponto. Tendo dito isso, a pergunta que você deve estar se fazendo é como iniciante, onde é que deve estar meu foco? Já que o Excel, ele consegue, sei lá, abrir o Outlook, tem VBA, tem aquelas coisas todas. Você na cadeira de iniciante, onde é que tem que estar teu foco para isso aqui ficar descomplicado? É sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Eu vou, inclusive, te mostrar aqui na prática, fórmulas, aquela coisa toda. Mas vamos lá. Como iniciante, anote isso aí. Como iniciante, você tem que focar em duas coisas. Isso, assim, isso que eu estou a dizer é para uma pessoa que está a iniciar mesmo. Como iniciante no Excel, se ele está complicado para ti, foca em duas coisas. Primeira coisa, na verdade são três, né? Primeira coisa é conhecer a nomenclatura do Excel. O que é essa nomenclatura? A nomenclatura está relacionada às fórmulas. Como é que o Excel está estruturado? Como é que as fórmulas estão estruturadas? Para você conseguir usar essas fórmulas e resolver seus problemas. E isso que eu vou te mostrar aqui na prática, tintim por tintim, clique a clique. A segunda coisa que você precisa focar como iniciante é comece a dominar o uso de fórmulas, a combinação de fórmulas. Como iniciante é importante você também saber isso. João, me mostra aí na prática como é que faz isso. É sobre isso também que a gente vai falar nessa aula, ok? Como iniciante, além disso tudo, depois de fazer fórmulas, porque onde é que você vai fazer essas fórmulas? Você vai fazer essas fórmulas num cenário em que você vai ter uma tabela. Você vai ter problemas em que você vai usar fórmulas para chegar a soluções e no final de tudo você vai precisar pegar essa tua tabela, talvez fazer uma espécie de uma tabela resumo para fazer um gráfico. Então vamos lá. O processo inicial para alguém que está começando no Excel é esquecer toda aquela coisa que eu falei de VBA, esquece tudo aquilo e foca apenas nisso. Domina a nomenclatura, aprenda a usar fórmulas, pega essas fórmulas, consolida em tabelas, resolve problemas e gera gráficos. Teu foco tem que ser esse. Fórmulas para fazer gráfico. Teu foco tem que ser no relatório final. O relatório final é o tal gráfico que eu estou a dizer. Claro que uma tabela pode estar no relatório, eu já sei disso. Mas teu foco é consolidar tabelas através de fórmulas para fazer gráficos. Então, se você começa a olhar a coisa nesse ponto de vista que eu estou a passar aqui, já está simples. Por quê? Porque se você começa a olhar nesse ponto de vista, você só se pergunta, cadê as fórmulas e cadê os gráficos, não é isso? E não, cadê as fórmulas? As fórmulas estão aqui na aba fórmulas. Então vamos lá, eu vou passar aqui, vou usar fórmula aqui da aba de lógica, texto, etc, etc. Mas antes, deixa eu te explicar como é que isso aqui está organizado. A Microsoft também já empacotou as fórmulas de acordo com a natureza do problema. Então vamos lá. Mas porque você quisesse resolver isso aqui só para você entender, é uma tabela em que cada linha representa uma venda aqui, ok? Essa venda feita pelo João Antônio
no dia 1 de janeiro de 2020, ele vendeu pera, que é comida, vendeu quantidade de 10, enfim, cada linha aqui representa uma venda. E não, mas porque você quisesse fazer uma lógica aqui, por exemplo, para saber, será que essa linha é comida ou bebida, por exemplo? Ah, se for comida, coloca aqui C, se for bebida, coloca aqui B, por exemplo. Isso é um teste lógico. Se não, se for aquilo, se não. Então, esse tipo de formas lógicas, elas ficam agrupadas aqui. E não assim sucessivamente. Ah, quero pegar a data, qual é o mês aí? Claro que eu devia pegar aqui a fórmula que vai me entregar essa informação. Depois tem lookup and reference, matemática, enfim. Nós vamos usar uma fórmula, uma não, mas vamos usar a fórmula daqui na prática, que é para você sair dessa aula já a pegar um pouco a manha de como usar as fórmulas. Eu vou te entregar aqui as fórmulas normalmente. Assim, o combo que você vai pegar nessa aula é basicamente o que funciona, ok? No final a gente vai fazer também os gráficos. Então vamos lá. Você já entendeu como é que isso aqui está organizado. A segunda coisa que você precisa entender é a nomenclatura. O que é essa nomenclatura? É a gramática do Excel, ok? Que gramática é essa? É basicamente o padrão linguístico que as fórmulas obedecem. Para você falar português, você tem uma gramática. Para falar inglês, tem uma gramática. Depois tem, sei lá, vocabulário, aquela coisa toda. Então, o Excel, para você usar as formas, tem uma gramática que é simples. Essa gramática a gente chama de nomenclatura. Como é que funciona essa gramática? Basicamente é sinal de atribuição. Sempre que você vai colocar uma forma, deixa eu mudar meu teclado para inglês. Sempre que você vai usar uma forma, você começa com o sinal de atribuição, que você chama de igual. Nome da forma, pode ser um sum, somar, nome da forma, abre parênteses. Depois você tem as variáveis obrigatórias e as variáveis opcionais. Quais são as variáveis obrigatórias? São essas variáveis que têm que estão fora de parênteses retos. Por exemplo, aqui diz number one, que está fora de parênteses retos. Significa que é obrigatório. Se eu não preencher, se eu fechar parênteses, bater o enter, vai dar erro. Por quê? Porque é obrigatório, não é uma variável opcional. Então significa que eu tenho que preencher. Está aqui o primeiro number. Mas o segundo number, por exemplo, o number 2, que está dentro de parênteses retos, se eu não preencher, vai dar erro, não vai funcionar. Por quê? Porque é uma variável opcional. Então quando você entende que uma forma começa com sinal de atribuição, tem um nome, tem parênteses, esses parênteses são da mesma cor, ou seja, se eu tiver uma fórmula aqui dentro, se eu tiver um novo sum aqui dentro, abrir parênteses fechado, esse novo sum vai ter uma segunda cor aqui. Então quando você começa a entender isso, você consegue ter a capacidade de usar qualquer fórmula. Isso é que é a tal nomenclatura. Tendo te explicado a nomenclatura, expliquei como é que isso aqui está organizado, vamos lá começar a usar as fórmulas aqui para resolver problemas, depois fazer gráficos, e depois você vai perceber que o Excel se resume nisso. Lá na frente tem algumas outras sacadas que depois eu vou te passar, ok? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Pensa nesse caso, por exemplo. Eu inventei aqui alguns exercícios hipotéticos mesmo só para conseguir usar essas formas e facilitar a compreensão do seu lado, ok? Então vamos lá. Olha aqui, por exemplo, 0. Eu quero saber se o número que está aqui, se a quantidade vendida é 0 ou é maior que 10. Ou é 0 ou é maior que 10. Então, percebe que a minha fala ela me remete a uma fórmula. Ou é maior que 0 ou é igual a 0 ou é maior que 10. Então a função que eu uso aqui é a função OR dentro do conjunto de funções lógicas, ok? Então seria OR, abro parênteses. Então eu digo assim, qual é o primeiro teste lógico? Meu primeiro teste lógico é verificar isto é igual a 0, vírgula. Esse é o meu primeiro teste lógico. Isso vai dar um true ou um false. Meu segundo teste lógico é verificar isto é maior que 10. Fecho o parênteses. Esse é o meu segundo teste lógico. Tenho mais algum teste lógico? Não tenho. Vou bater um enter. Então ele deu false aqui. Ele deu false por quê? Porque este número nem é 0, nem é maior que 10. Se fosse ou 0 ou maior que 10, aqui daria true. É assim que funciona o teste lógico. Quando você dá um duplo clique aqui, você arrasta a forma. Está aqui, por exemplo, aqui é 0, está aqui true, verdade. Aqui não tem maior que 10, vou escrever aqui um 15, então pronto, está aqui, maior que 10, está aqui true também. Então está aí, acabamos de usar aqui uma fórmula do conjunto de fórmulas lógicas. Claro, tem várias fórmulas aqui para você explorar, fica aí, já tem o TPC para você que está iniciando no Excel e está começando a descomplicar aqui a coisa na sua cabeça, ok? Então está aqui, funções lógicas são super importantes. Se eu tivesse que tirar aqui três caixinhas das funções que é mandatório você usar, a função lógica ela estaria lá dentro também. Não tem jeito. Entra aqui e brinca com essas funções aqui, ok? Good. Vamos lá aqui. Vamos supor que aqui temos os nomes. João Antônio, João Carlos, João Antônio, Maria André, João Carlos, enfim. E você quer pegar somente o apelido aqui. Essa fórmula
que vai me ajudar a pegar o apelido. É uma coisa lógica? É sim, se não? Óbvio que não. Tem a ver com data e time também não. Tem a ver com texto, ou seja, é uma forma que está ligada à manipulação de texto. Por quê? Porque eu quero manipular esse texto para pegar um pedaço dele. Então é uma fórmula de texto. Então, se você for a ver, eu organizei esse exercício exatamente na sequência que as coisas estão organizadas para você pegar a mentalidade. Quando você precisar de uma fórmula, você não precisa memorizar a forma. Você precisa entender onde é que a forma vai estar de acordo com o problema que você vai estar a realizar. Então, o que nós queremos fazer aqui é separar esse nome, João, de Antônio, e só pegar o Antônio. Então, eu não vou procurar essa forma aqui no lookup and reference ou no date and time. Vou procurar aqui no text. Por quê? Porque essa forma é de manipulação de texto, ok? Então, vamos lá. Jogo, como é que eu pego o apelido? Vamos lá. Existe primeiro, eu preciso primeiro de passar algumas técnicas aqui. Existe uma função, por exemplo, chamada write, função write, que ela pega a parte direita de um texto. Simples quanto isso. Você tem um texto, ela pega a parte direita. Então vamos lá supor, por exemplo, ela diz aqui assim, texto. Eu pego esse texto. Ela diz qual é o número de caracteres que você quer pegar da esquerda para a direita. Por exemplo, Antônio, quantos seriam? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seriam 7 caracteres. Vou fechar a parede e vou bater o Enter. Tá aí, Antônio. Só que qual é o problema disso? Se eu arrasto essa fórmula, para Carlos saiu. Para aqui, João Carlos saiu. João Antônio saiu, mas para Maria André não sai. Por quê? Porque a Maria André tinha que pegar quantos caracteres? 1, 2, 3, 4, 5. E não 7. Tinha que pegar 5 e não 7. Aí que ia funcionar. Só que qual é o problema? Imagina num cenário em que você tem essa tabela aqui, sei lá, com 1000 linhas. Aí você não teria tempo nem espaço suficiente para fazer assim como eu fiz, vir descobrir onde é que está e corrigir aqui. Então o que significa? Eu preciso adaptar a minha forma para que onde vem 7, ele pegar a quantidade de caracteres de forma dinâmica também. Como é que eu faço isso? Eu estou a introduzir aqui já um outro assunto que chama-se lógica. Por que que eu estou a introduzir assunto de lógica? Porque não tem jeito. Você nunca vai dominar Excel sem você dominar lógica. Ou seja, quando você começar a conhecer fórmulas, você vai descobrir que as fórmulas, algumas fórmulas, ou seja, a maioria das fórmulas, por si só, talvez não tenha muito valor. Aí você vai precisar combinar fórmulas para suprir um problema. Essa é a mentalidade que eu quero que você comece a pegar aqui. Então, o que vai acontecer aqui para a gente matar esse problema? Eu vou te ensinar algumas outras fórmulas, depois nós vamos juntos usar lógica, combinar essas fórmulas para matar esse problema. Essa mentalidade que você precisa pegar, senão você não vai sair do lugar, ok? Então, vamos lá. A função write, ela pega, através de um texto, o número de caracteres, ela consegue pegar. Só que eu preciso, aqui onde vem 7, deixar esse número dinâmico. Ou seja, para Antônio é 7, para Carlos quando é que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, para Carlos é 6, para Maria é 5. Eu preciso fazer com que aqui tenha uma forma. Como é que eu faço para descobrir quantos caracteres o apelido tem para eu poder jogar aqui na função write? Essa é que é a pergunta que eu tenho que me fazer. Então vamos lá, existem outras formas de manipulação de texto, por exemplo, uma delas é a função find. O que a função find faz? Ela encontra um texto no meio de um texto. É isso mesmo. Por exemplo, ela diz aqui assim, find text. Qual é o texto que eu estou procurando? Eu, por exemplo, posso procurar aqui um espaço vazio. Esse espaço vazio aqui. Se você for a ver entre João e Antônio, existe um espaço vazio. Entre Maria e André existe um espaço vazio. Entre João e Carlos existe um espaço vazio. Então, existe um espaço vazio entre os nomes. Esse é um padrão. Então, eu posso procurar esse espaço vazio, por exemplo. Ele vai me entregar a função find, me retorna um número. Ela vai me retornar a posição exata daquele número. Então, por exemplo, eu posso procurar aqui espaço vazio, vírgula, e ele pergunta em que texto você quer procurar espaço vazio. Eu posso dizer aqui, fechar parênteses, bater um enter. Então, diz aqui está na posição 1. Calma aí, deixa eu arrastar essa forma só para entender. Espaço vazio está na posição 1. Tem espaço aqui no início. Ah, peraí, eu não dei espaço aqui. Espaço, enter. Ok, pronto. Ele encontrou. Então tá aí. Veja só que o espaço vazio para o João está na posição 5, 5, 5. Mas para a Maria está na posição 6, enfim. Então veja só que interessante. Acabamos de aprender uma segunda função de manipulação de texto, que é a função find. Mas eu também tinha passado aqui uma outra função de manipulação de texto, que é a função write. De onde é que estão essas funções? Aqui no conjunto de funções de manipulação de texto. Está aqui write, está aqui left, enfim, várias outras funções. Existe uma outra terceira função de manipulação de texto que eu vou te passar agora, que é a função len. O que a função len faz? Ela te retorna, até vem escrito aqui, antes de você abrir parênteses, toda forma ela vem escrito o que ela faz. Você também pode aproveitar isso para descobrir novas formas, ok? Ela diz aqui, ela conta a quantidade de caracteres que existe num conjunto de texto. Então, se você indicar aqui o texto e fechar parênteses, ela vai te dizer aqui tem 12 caracteres, incluindo espaço vazio, ok? Então, temos aqui 1, 2, 3, 4, espaço, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem 12 caracteres. Então veja só que interessante. Eu conheço a função write, que me retorna o número de caracteres contando a partir da direita para a esquerda quando eu informo o número de caracteres. Nesse caso eu informei 7. Eu tenho a função find, que me retorna onde está um caractere específico. Por exemplo, eu procurei espaço vazio. E eu tenho a função len, que me retorna a quantidade total de caracteres de um texto. Nesse caso, eu sei que João espaço Antônio tem 12 caracteres, João espaço Carlos tem 11 caracteres, excessivamente. Então, vamos lá. Como é que eu faço para pegar o apelido apenas aqui com fórmula? Por que eu estou a dizer com fórmula? Existe outro jeito de pegar mais simples. Só que como nessa aula eu quero te passar fórmulas, então eu estou já te entregando isso aqui, mas eu estou a fazer um spoiler, que existe outro jeito de fazer a coisa mais simples, ok? Então, vamos lá. Como é que eu faço agora, nesse exato momento, para conseguir pegar o apelido? É aí onde entra a grande sacada. Fórmula é mais importante do que lógica. Por quê? Porque agora você conhece 3 fórmulas. Conhece a função write, conhece a função find, conhece a função len. Mas para você conseguir pegar apenas o apelido aqui de forma certa, para cada um, você precisa combinar as fórmulas. Você precisa usar lógica para combinar todas essas fórmulas para resolver um problema. Essa é que é a mentalidade 8 em 3, ok? Então vamos lá. Aqui onde vem 7... como é que eu poderia fazer? Eu poderia simplesmente fazer o quê? O len, ou seja, pegar o total de caracteres e para facilitar a compressão, aqui eu tinha 2 exercícios que eu tinha preparado. Vou colocar eles do lado, vou apagar isso aqui e aqui eu vou colocar assim: espaço, aqui total de caracteres. Então como é que eu faço aqui para saber qual é a quantidade de espaço que eu preciso para pegar o apelido? Vai ser o total de caracteres menos o espaço. Por quê? Porque o espaço está aqui no meio entre João e Antônio. Então se isso tudo tem 12 e se eu retirar daqui até aqui, então eu só vou ficar com esse pedaço. Então está simples. Aqui eu posso usar matemática. Posso fazer 12 menos 5 e bater um enter. Então tá aqui. Agora se eu arrastar dessa forma, veja só que já está. Tá aqui para Maria André, saiu André, Antônio, tá tudo certo já. Depois o que eu posso fazer? Posso vir aqui e ocultar esta parte aqui. E tá aí minha fórmula bem bonitinha, organizada. Então você já está a começar a pegar as manhas. De repente vai ver coisas ocultas aí, porque tem alguma coisa aí, né? Útil para suprir uma necessidade, ok? Pronto. Vamos continuar aqui. Já passamos aqui pelas formas lógicas, já passamos pelas formas de manipulação de texto, agora vamos entrar nas formas para manipulação de data e vamos ter que usar lookup and reference, você vai entender. Simples. Jogo, como é que eu descubro se essa venda é de que mês? Tudo bem que aqui tem a data completa, 1 de janeiro de 2020, 5 de abril de 2020, enfim. Mas eu quero apenas o mês. Por que que eu quero apenas o mês? Você vai entender quando a gente começar a falar de gráfico. Normalmente, mas já vou dar um spoiler aqui, como eu sou bonzinho também, né? Normalmente, quando você quer fazer, sei lá, um gráfico, normalmente a tua tabela ela não vai estar em condições normais. Estou a falar de casos reais em trabalhos corporativos, nas empresas. Se você trabalha em alguma empresa, normalmente você vai perceber que é exatamente assim que acontece. Normalmente a tabela que você vai ter, ela não vai estar no formato que você precisa. Então o que acontece? Você vai ter que acrescentar algumas colunas. Essas colunas você vai acrescentar através de fórmulas para você conseguir construir um gráfico. Então o gráfico que a gente vai fazer aqui, que eu vou dar exemplo, vai ser de quantidades vendidas por mês. Vamos querer ver quantidade vendida por mês. Só que para eu fazer quantidade vendida por mês, eu não quero pegar com essa data aqui. É possível? É, mas no outro cenário, vamos fazer uma tabela dinâmica, enfim, não vamos entrar por aí. Eu vou querer usar aqui mesmo, então vou ter que pegar apenas o mês, o texto do mês para poder fazer isso aí. Então como é que eu pego o mês? Simples. Aqui nas funções date time tem uma função chamada math, em que ela te ajuda a pegar o mês. Quando você vem aqui bate math, ela diz serial number, ela não diz data, ela diz serial number. Por que ela diz serial number em vez de dizer data? Por uma razão muito simples. Porque o campo data, ele é um serial number, é um conjunto numérico, posso assim dizer. Jogo como assim? Porque os softwares, não só o Excel, mas qualquer software, ele entende que existe uma data 1 do calendário, que é, sei lá, se é 001, alguma coisa assim, eu também não sei muito bem. E cada vez que os dias passam, ele só acrescenta uma unidade. Então, a data, ele é um número inteiro, ok? É por isso que ela diz serial number. Então, aqui a gente quer pegar uma, nós temos que pegar essa data. Só que essa data é um serial number. Então, o Excel vai converter isso para pegar o mês e tá aí, ele pegou o mês 1.
ok? Se você arrastar aqui, vamos ter aqui o mês 4, mês 3, mês 1. Só que você não quer ver essa informação desse jeito. Você quer ver ali, sei lá, janeiro, fevereiro, enfim. Talvez exista aí a fórmula já numa versão mais atualizada, eu não sei também. Mas a verdade é que eu não sei como fazer isso aqui agora com fórmula. Então, como é que a gente mata aqui para que sair o texto? Simples. Agora vamos ter que usar uma forma de lookup and reference. Vamos ter que usar lógica de novo para conseguir matar isso aí e combinar com outra forma. Como é que eu faço? Eu vou criar uma tabelinha à parte aqui. Vou criar uma tabelinha à parte. Vamos já ter mês 4 só, né? 1, 2, 3, 4. Vou criar uma tabelinha à parte aqui. Vou chamar de meses ou mês texto. Posso colocar aqui janeiro, fevereiro, março, abril, por exemplo. Teria aí os meses, ok? Então, como é que eu faço aqui? Através desses números, vou acrescentar mais uma coluna aqui. Através desses números, mês texto. Aqui vamos deixar mês número. Podemos deixar assim. Então vamos lá, através deste texto que está aqui, através destes números, eu quero vir pegar o texto. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar os números aqui do lado. Vou colocar os números aqui do lado. Janeiro é mês 1, fevereiro é mês 2, março é mês 3, abril é mês 4. Vou só copiar essa formatação, fazer aqui right click, copiar a formatação, deixar aqui do lado. Número correspondente aqui. Ok, pronto. Então o que eu quero? Eu quero dizer assim, se mês for 1 eu quero pegar janeiro, se mês for 4 eu quero pegar fevereiro. Vou fazer isso de forma manual também não. Existem fórmulas aqui que vão te ajudar a suprir essa necessidade. A forma mais famosa que existe aqui para fazer isso é uma forma que está aqui na aba de Lookup and Reference, que é a forma VLOOKUP. Já você tinha dito que se tivesse que lixar três conjuntos de fórmulas, as lógicas tinham que aparecer lá, as formas mais importantes, ou seja, as formas que vão resolver 90% dos meus problemas. Quais são as outras duas? A segunda são as formas de Lookup and Reference. Sem essas também não tem jeito de você conseguir resolver vários problemas aí no Excel, não tem jeito mesmo. Então vamos lá, aqui seria simplesmente VLOOKUP, ou seja, por que VLOOKUP? Existe uma outra forma, HLOOKUP existe. Este V aqui tem a ver com pesquisa na vertical. Pesquisa na vertical não significa que... Como assim pesquisa na vertical? Não estou entendendo. Por quê? Porque a tabela de destino onde eu estou buscando dados está na vertical. Ok? A tabela de destino onde eu estou buscando dados está na vertical. Se essa tabela tivesse na horizontal, aqui eu teria que usar HLOOKUP. Ou seja, esse VLOOKUP ou HLOOKUP não tem a ver com minha tabela de origem. Tem a ver com minha tabela de destino. Ponto. Qual é o valor que eu estou procurando? É 1, vírgula. Onde é que eu estou procurando? Quando você ver table array, significa que é uma tabela, é um conjunto de dados, é um conjunto de células. Então, qual é a tabela que eu estou procurando? Vou selecionar apenas aqui? Não, tem que selecionar aqui e aqui. Por quê? Porque esta parte da esquerda tem que fazer interseção com essa aqui. É por isso que esses números, se eu tivesse colocado aqui da direita, não ia funcionar. Tem que estar exatamente da esquerda. Por quê? Porque ele fez interseção do lookup velho com a primeira coluna que eu estou procurando, vírgula. Qual é a coluna que eu quero retornar? Esta primeira? Não, esta é 1, esta é 2. Eu não quero retornar a coluna 2, vírgula. Essa pesquisa que eu estou fazendo do número 1 tem que ser uma pesquisa exata ou aproximada? Tem que ser exata. Eu não entendi essa parte de pesquisa exata aproximada. Se aqui tivesse 1 e aqui tivesse 10, a pesquisa aproximada talvez já ia pegar esse dado. Só que eu quero uma pesquisa exata, eu quero que ele pegue exatamente 1. Então é por isso que usamos ali o false para pegar a pesquisa exata. Então daqui ele pegou para o mês 1, pegou janeiro. Se eu arrastar dessa forma, por que aqui embaixo está a dar erro? Como assim está a dar erro? Por uma razão muito simples. Veja só, vou colocar o F2 aqui, ele selecionou essa tabela, ok? Se eu coloco F2 aqui de novo, essa parte aqui da tabela desceu. Aqui essa parte da tabela está descendo. Então eu preciso garantir que essa tabela nunca desça, fique sempre aqui. Apesar daqui do lado estar a descer. Então como é que eu faço isso? Trancando forma. Como é que tranca a forma? É só aqui colocar, pisar F4 para ele colocar sinal de dólar, trancou o P, trancou o 6, aqui onde inicia, e vou trancar também essa parte aqui do que? F4. Pronto, bati Enter. Agora é só arrastar a minha fórmula, já vai estar certinho aí, tá aí, janeiro, abril, março, enfim. Eu não estou entendendo também essa parte de trancar a fórmula. Deixa aqui nas dúvidas para eu entender o que é dúvida, o que não é, ok? Mas eu estou a dar aqui uma intro para descomplicar o Excel para ti. Agora você vai começar a perceber que o Excel não é tão complicado assim. É dominar as formas e fazer gráfico. Esse é TPC para as pessoas que estão iniciando, para as pessoas que estão baralhadas nesse mundo aqui, ok? Então, dito isso, temos aqui já o mês em texto. Você pode chegar aqui e ocultar o mês em número. Então, assim, você vai começar a perceber aqui a manha, como é que funciona no Excel.
é sempre criar algumas colunas alternativas, colunas auxiliares, para a gente fazer algumas formas para nos ajudarem a resolver um problema. Jogo, teria como fazer isso sem criar essa coluna auxiliar? Claro que teria. Por que você está fazendo isso então? Para simplificar a compreensão. Simples quanto isso. Ou seja, aqui onde eu fiz VLOOKUP, eu poderia ter feito math, aqui assim, eu poderia ter feito assim, vamos lá. Poderia ter feito math desta data, o resultado é 1. Dentro do math, eu poderia fazer VLOOKUP, dentro do math, o lookup velho seria o math, vírgula, pegava aqui a table array, trancava essa table array, vírgula, pegava coluna 2 e fazia uma pesquisa exata, false, fechava parênteses, batia enter. Tá aí, funciona na mesma. Desse jeito eu não precisaria daquela coluna auxiliar. Vou fazer um hide aqui. Desse jeito eu não precisaria dessa coluna auxiliar. Posso apagar ela e vai funcionar na mesma. Ok, tá aqui, funciona na mesma. Do mesmo jeito que eu também não precisaria dessas duas colunas auxiliares. Eu poderia juntar isso tudo aqui, poderia. João, por que você está fazendo isso? Para te mostrar um outro jeito de fazer, mais complexo, mais difícil de dar manutenção, mas mais high level. Ou seja, quando você começa a dominar essas coisas, começa a combinar forma dentro de forma, você começa a dominar a forma. Ou seja, teu desafio primeiro é conhecer as formas. Aliás, primeiro, conhecer nomenclatura. Já conheço nomenclatura, conheço a forma. Já conheço formas, aprenda a combinar formas. Já sei combinar fórmulas, aprende a usar lógica para resolver problemas. Então vamos lá, tem como também aqui apagar essas duas colunas e matar aqui? Tem. Vamos lá aqui. Como é que seria? Seria len, o len desse texto, ok? Total de caracteres menos, aqui faria o find, ok? Vamos lá, find, estou a procurar espaço vazio, vírgula, onde é que eu estou a procurar? Aqui, bati enter, e aí tá, pronto, apago essas duas, também funciona, então tá aqui. Também consigo fazer sem as colunas auxiliares. Em que momento eu uso as colunas auxiliares? Em que momento eu não uso as colunas auxiliares? Simples. Você usa colunas auxiliares quando você está fazendo um trabalho rotineiro, um trabalho que demanda muito esforço e energia. Você vai precisar de usar as colunas auxiliares. Por quê? Porque é mais fácil dar manutenção. É fácil de você passar para alguém e ensinar a pessoa a entender. Se a pessoa não tiver o mesmo nível de expertise que você tem para combinar formas de dominar, a pessoa também vai conseguir entender, ok? Então, num trabalho gigante, eu sugiro que você parta as coisas, pega aquelas colunas auxiliares, oculta, deixa ali guardadinho. E não assim fica fácil de você dar manutenção. Claro, no nível mais avançado existem os power queries, aquelas outras coisas que a gente usa que deixa quase tudo isso no automático, você nem vai precisar sofrer com essas colunas. Enfim, isso é mais à frente, ok? Vamos lá, vendas acumuladas. Como assim vendas acumuladas? Estou a passar vendas acumuladas por quê? Porque acabamos de usar aqui formas de manipulação de texto, usamos date and time e para resolver esse problema misturamos date and time and lookup and reference. Por quê? Porque a função VLOOKUP faz parte do lookup and reference, ou seja, pegar a informação através de uma referência, enfim. Então vamos lá. Para finalizar, vou passar uma fórmula aqui de matemática e trigonometria, só coisas simples mesmo. Que é venda acumulada? Como é que seria a venda acumulada? Aqui no início a primeira venda é 10. A segunda venda seria sum de 5 mais o resultado anterior, nesse caso, para acumular, né? Aí seria 5 mais 10, 15. Eu poderia arrastar essa fórmula. Aqui seria 5 mais 15, 20. 5 mais 20, 25, assim sucessivamente. E aí está vendas acumuladas. Desse jeito teríamos terminado aqui uma passeata que a gente fez juntos aqui na parte de fórmulas. E aí você que está iniciando deve estar se perguntando, ok, já estou a começar a pegar a manha de fórmulas. Agora como é que eu saio? Depois de eu ter uma tabela crua, alimentar essa tabela com minhas fórmulas. Como é que eu saio daí para ir fazer um gráfico? Simples. A primeira coisa que você precisa saber é que informação eu quero apresentar no meu gráfico. Se isso não estiver claro para ti, esquece, você vai se perder aí na hora de tentar fazer gráfico. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer é o que eu quero apresentar no meu gráfico. No nosso caso, por exemplo, seria assim, quero apresentar quantidades vendidas por mês. Então, normalmente, em condições normais, como é que seria? Você teria uma tabela assim. Se você quer apresentar quantidades vendidas por mês, a primeira coisa que você precisa fazer é, você tem que se perguntar, quantidades vendidas eu tenho? Sim, eu tenho. Tá aqui, show. Mês eu tenho? Não, eu não tenho mês. Então eu preciso acrescentar uma coluna com mês. Só que a gente já fez esse exercício, sim ou não? Sim. Deixa
Deixa eu fazer unhide aqui. A gente já fez esse exercício, a gente já tem mês e a gente já tem quantidade vendida. Então nós estamos prontos para fazer esse gráfico. Só que a pergunta é, essa tabela ela está resumida. Ou seja, se eu te perguntar assim, nessa tabela, qual é a quantidade vendida do mês de março? Você sabe dizer? Não, você tem que vir aqui primeiro, vir pegar março, abrir aqui para vir ver que tem duas linhas, quantidade vendida março é para 5 mais 5 é 10, por exemplo. Qual é a quantidade vendida do mês de fevereiro? Fevereiro está fácil. Qual é a quantidade vendida do mês de abril? Abril tem que somar aqui 15. Então assim, você começa a perceber que essa tabela, nós podemos chamar ela de tabela crua. Podemos chamar essa tabela aqui de tabela crua. Deixa eu só formatar aqui para você pegar a manha aqui. Podemos chamar essa tabela aqui de tabela... Podemos chamar essa tabela aqui de tabela crua. Ok? Vamos lá. Tabela crua. O que é uma tabela crua? É uma tabela que não está pronta para fazer um gráfico em cima dela. Como assim? Porque ela não é um resumo. Um gráfico, anote isso aí. Um gráfico existe por cima de uma tabela resumo. O que é uma tabela resumo? Se você quer ver quantidade de vendas por mês, se vê que você precisa ter um resumo. Como assim um resumo? Vou te provar aqui. Vou copiar o mês aqui que a gente já fez. Você precisa ter um resumo aqui. Mês, que é a informação que a gente quer, e quantidades vendidas. Então você precisa ter uma segunda coluna aqui que vai dizer assim: quantidades QTD, vamos lá, QTD, quantidade vendida por mês. Você precisa ter um resumo, por quê? Porque aqui tem janeiro, várias linhas, você precisa ter um resuminho e através desse resuminho você consegue fazer qualquer gráfico que você quiser. Então anote isso aí, para fazer um gráfico bem feito, precisa ter uma tabela bem feita, precisa ter uma tabela resumo. Então vamos lá, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Essa aqui é uma tabela crua, essa que nós estamos aqui a fazer é a tal tabela resumo. O gráfico ele vai ser construído em cima de uma tabela resumo. O gráfico vai ser construído em cima de uma tabela resumo, ok? Então vamos lá, merge aqui, tabela resumo. Então pronto. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso também através de fórmulas vir preencher essa tabela. Por quê? Porque você não vai começar a meter filtros aqui, contar janeiro, março, não. Por quê? Porque num cenário normal você vai ter muito conjunto de dados. Nas empresas é assim, você tem muitos dados. Então você precisa usar as fórmulas para encurtar o teu caminho. Para esse esforço manual que você fica fazendo, ele fica quase que no automático. Então, para o mês de janeiro, como é que eu faço soma? Aí, de novo, aqui na aba data. Lembra que eu tinha dito que existem 3 conjuntos de fórmulas que, se eu tivesse que datar o resto, ficar só com 3, eu listaria. Então, pronto. É lógica, lookup and reference e, finalmente, funções de matemática e trigonometria. Por quê? Porque dentro da matemática e trigonometria, você tem umas outras funções que também misturam matemática e lógica. Que são as funções sum e sum ifs, que é a função que a gente vai usar aqui. Para quê? Para somar mediante uma condição. Somar se for do mês de janeiro. Então, como é que seria? Seria sum if soma se. Soma mediante uma condição. Então, ele pergunta assim, qual é a range, qual é o critério, qual é a sum range? Ok? Então, vamos lá. A range, esse critério aqui vai ser nosso filtro. Ele vai querer filtrar ali. Né? Qual é a range que vai ter o critério para eu poder filtrar? Então, a range que vai ter o critério para poder filtrar esta range aqui que tem janeiro, abril, março, etc. Eu já vou clicar F4 para trancar essa range. Por que você vai fazer isso? Porque eu vou querer arrastar essa forma para baixo, eu não vou querer que isso aqui desça junto. Então, já vou trancar. Como é que eu tranquei? Cliquei simplesmente F4, ok? Range. É por isso que range aqui está negrito, ok? Range aqui está negrito porque essa variável que eu estou preenchendo. Eu vou colocar vírgula, no seu computador pode ser ponto de vírgula, isso tem a ver com a nomenclatura, espero que você já esteja a entender isso, ok? Qual é o critério que eu quero filtrar? Eu poderia simplesmente chegar aqui e escrever janeiro. Só que como eu quero arrastar minha forma para ela ficar dinâmica, em vez de escrever janeiro, eu vou clicar aqui nessa célula. Para quê? Para quando eu arrastar minha forma, ela vir pegar fevereiro, vir pegar março, vir pegar abril. Só não vai deslocar aqui porque eu já tranquei. Vírgula. Ela vai perguntar assim, qual é a sum range? Onde é que você quer somar? Cadê as quantidades? Estão aqui. Eu vou fechar a parede e vou bater o enter. Então tá aí, 15. Ou seja, se eu abrir parede, se eu colocar filtro aqui, pegar janeiro, por exemplo, janeiro, aí tá, no mês de janeiro houveram 15 vendas, tá aqui 10 mais 5 mais 0, 15 vendas. Então pronto, agora eu posso arrastar isto aqui, e aí tá, meu total de vendas deu 45. 45? Por que aqui no acumulado tá 55?
Alguma coisa não está bem aqui. Então vamos lá descobrir aí. Mês de fevereiro. Vamos lá, mês de fevereiro. Mês de fevereiro, 15. Fevereiro está 15. Por que aqui está 10? Opa. Vamos lá. Vamos lá tentar descobrir aqui. Essa fórmula aqui está certa. Opa, descobri aqui. Aqui onde a gente está a somar, eu não arrastei, não tranquei a fórmula. Então aqui tem que trancar a fórmula. F4, bater o Enter. Pronto. E você acabou de perceber como é que a gente faz para inspecionar as fórmulas para ver se estão certas. Tem que dar 55 aqui. Pronto, 55 aqui acumulado. Então está certo. Então veja só que interessante. Normalmente você tem uma tabela crua que você precisa acrescentar alguma coluna lá para conseguir fazer a tua tabela resumo, e é através da tua tabela resumo que você vai conseguir fazer um gráfico. Então, veja só que interessante, para você fazer gráfico já está simples aqui. Você só precisa selecionar a tabela. Tão simples quanto isso, selecionar a tabela. Só que presta atenção, esse texto que vem aqui vai ser o rodapé do teu gráfico. É um texto que vai aparecer no teu gráfico. Então você pode trabalhar um pouco esse texto aqui. Você pode simplesmente escrever aqui QTD, quantidade, não precisa escrever quantidade vendida, e mês texto pode simplesmente escrever mês. Então veja só que interessante, quando você seleciona aqui, você vem para o insert e você tem aqui vários gráficos, você pode selecionar o gráfico que você quiser, vai sair. Vou dar um exemplo prático. Podemos selecionar este, vai sair. Podemos selecionar este, vai sair. Podemos selecionar este, também vai sair. Óbvio que cada exercício tem, cada gráfico também, isso aí só já darei uma aula, mas já vou fazer um spoiler aqui. Cada tipo de gráfico ele se adequa a um determinado tipo de problema. Vou dar um exemplo prático. Este tipo de gráfico de PISA, por exemplo, ele não é adequado para isso que a gente está a fazer. Por quê? Porque quando você olha a informação de meses, o que você quer, quantidade vendida por mês, o objetivo aí é fazer uma espécie de uma comparação. Você quer entender assim, será que as quantidades vendidas, por exemplo, a um gestor de vendas, no mês de janeiro eu fiz 15 vendas, no mês de fevereiro eu fiz 15 vendas, no mês de março eu fiz 10. Opa, o que aconteceu em março? Houve um desvio. Então você precisa ver isso de forma em gráfico de barra, não em gráfico de PISA, ok? Então, muita atenção aí quando você for usar os gráficos. Se você tem uma tabela bem feita, você corre o risco de conseguir usar qualquer gráfico para fazer você consegue fazer qualquer gráfico literalmente. Só que o problema é que esse gráfico aí talvez pode não estar adequado ao problema que você está a tentar resolver. Então, procure ter atenção a isso apenas, ok? Então aqui você tem os gráficos, aqui você tem um título, quantidades vendidas por mês. Você adiciona aqui os textos, você remove aqui o axis, enfim, só gráfico também já daria uma aula. Ok? Só as formas também você entendeu aí que já darei uma aula, mas eu tentei fazer um spoiler aqui para te entregar mais ou menos onde é que tem que estar o teu foco no Excel. Você entendeu nessa aula? Até onde vai o Excel, qual é o poder dele, VBA, aquela coisa toda, automação, muita coisa aí dentro do Excel só. Você entendeu que para quem está iniciando, para a coisa ficar descomplicada, onde é que tem que estar teu foco? Dominar a nomenclatura, aprender a usar fórmulas. A gente fez uma passeata aqui e te mostrei como é que elas estão organizadas, o que é mais importante, o que não é. Aqui no início, eu também te mostrei aqui que depois de você fazer a tua tabela, você precisa fazer, normalmente, na maioria dos casos, você vai precisar fazer uma tabela resumo, e através dessa tabela resumo você faz gráfico. Se a tua tabela está bem organizada, eu te expliquei que você consegue usar o gráfico que você quiser, ok? Teu TPC agora é simples aqui, vamos lá. João, qual é meu TPC agora? Teu TPC agora é fazer um resumo disso tudo que eu falei. Coloca aqui abaixo quais são as sacadas que você pegou nessa aula. Deixa um like e coloca aqui abaixo quais são as sacadas que você pegou nessa aula. Qual é a dica que eu dei que te ajudou mais ou que não te ajudou, que te atrapalhou. Enfim, ok? E talvez você deve estar se perguntando, João, como é que você fez para chegar nesse nível? Como é que você fez para aprender tudo isso? Simples. Eu aprendi fazendo, aprendi errando, coloquei a mão na massa, pratiquei. Então, por que eu estou falando isso? Simples. Porque você precisa fazer este TPC que eu estou te dando agora. Coloca aqui abaixo o que você aprendeu. Por quê? Porque isso vai obrigar teu cérebro a reter as coisas. Se você não praticar isso tudo que eu ensinei aqui, se você não fizer esse resumo, daqui a 10 dias você vai esquecer quase que, sei lá, 95% ou 99% de tudo que eu te dei aqui. Mas se você parar para fazer esse resumo, colocar aqui abaixo, a gente interagir junto, eu estou curioso também para ver esse resumo. O que vai acontecer é que no final de tudo, tua taxa de retenção vai subir. Se você pegar esses exercícios e praticar, tua taxa de retenção vai subir. Então, não jogue esse tempo todo que você investiu no lixo, ok? Pratique, coloque em prática, coloque as suas dúvidas aqui, que eu estou aqui curioso para ver tudo isso aí, ok? Beijo no seu coração, te vejo na próxima aula.